Ontem mesmo, uma pauta bomba chamada de Plano Mansueto, ele foi aprovado pelo Congresso, dificultando bastante a recuperação das contas públicas e podendo impactar no aumento do endividamento, dos juros, enfim, uma dificuldade da retomada do crescimento econômico. Quer saber o que foi isso? Então, confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilo de boa? Então tá, galera, é o seguinte, se você quer saber muito mais sobre as atualidades, política, geopolítica, geografia, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, vamos entender, Mansueto, né? O que seria esse plano Mansueto? Mansueto era o secretário do Tesouro Nacional. A ideia é que o Paulo Guedes fez ano passado um plano de recuperação econômica dos estados. Como assim? A gente tem no Brasil uma dificuldade econômica muito grande, que é o chamado Pacto Federativo. O que é esse Pacto Federativo? É o quanto das verbas do Brasil são destinadas à União, que é o governo federal, aos estados, os governos estaduais e aos municípios. A gente sabe que aqui no Brasil o nosso Pacto Federativo distribui o dinheiro de tal maneira que fica extremamente concentrado na União, enquanto estados e municípios têm pouquíssimo dinheiro. E os estados e municípios são responsáveis pela educação básica, pelo sistema prisional, pela zeladoria da cidade, pelo transporte público, enfim, uma série de responsabilidades. O que os estados e municípios então têm que fazer? Como o Estado e o município não pode pegar dinheiro emprestado com banco ou coisa que o valha, o Estado e o município ele tem que recorrer ao governo federal, e aí o governo federal ele pega dinheiro emprestado e repassa para esses estados e municípios. Algo que já é bastante complicado, porque, enfim, independente de quem é o governo, se é o Bolsonaro, Lula, Dilma, enfim, etc. Geralmente o Poder Executivo ele via com melhores olhos emprestar dinheiro para alguns estados e municípios que tivessem políticos mais ligados à sua agenda política do que a outros. Seria muito mais interessante, e é isso que a reforma do Pacto Federativo pretendida, que estados e municípios tivessem uma fatia maior do PIB para que eles não tivessem que ficar dependendo tanto da boa vontade do governo federal. O Plano Mansueto era justamente não mudar o Pacto Federativo, mas renegociar a dívida dos estados e municípios para que eles tivessem mais autonomia, mais soberania para conseguir estabelecer as suas políticas públicas mais adequadas à sua agenda. Galera, sensacional! A ideia era que o governo federal ele ia amortizar uma parte da dívida, ia prorrogar o pagamento dessa dívida, mais parcelas, ia diminuir os juros, mas, em contrapartida, os estados e municípios que estavam com uma fama no mercado, né, devendo muito, sem capacidade de investimento, deveriam fazer medidas de austeridade. O que seriam medidas de austeridade? Cortar gastos públicos e evitar, enfim, promover um ajuste fiscal. Então, por exemplo, impedir durante 3 anos o aumento de salário de servidores públicos, juízes, prefeitos, senadores não porque não é estadual, né? Mas deputados estaduais, vereadores, enfim. Planos, galera, que, de novo, né? Nossa, que excelente que é. Não, o impacto social é bastante grande, mas no momento de dificuldade econômica que é necessário responsabilidade fiscal, aparentemente interessante. Voltou agora, o Congresso voltou com esse plano Mansueto. Só que eles tiraram uma coisinha. Qual? Essa contrapartida. O que foi aprovado pelo Congresso ontem é que agora os estados e os municípios eles vão receber mais dinheiro do governo federal para amortização, diminuir os juros a ser pagos e tal, só que não precisa todas essas medidas de austeridade. Então, basicamente, você está falando que o Estado não vai precisar reduzir os gastos públicos para receber a ajuda do governo federal, que vai custar caro para o governo federal no momento que a gente está passando por grandes dificuldades econômicas. Isso é o que a gente chama de pauta-bomba. O que seria uma pauta-bomba? O Congresso ele fica aprovando coisas que o nosso Poder Executivo não vai conseguir pagar. Ou se conseguir pagar, para conseguir pagar vai ter que se endividar e vai comprometer as contas públicas. Isso é uma pauta-bomba. E aí a gente vê a importância que a gente tem de entender a relação dos 3 poderes. Porque a gente acha meio que é senso geral da população, né? Nossa, o Bolsonaro fez isso, a Dilma fez isso. Galera, de verdade, se o Congresso quiser, ele ferra com a vida política da população. O Congresso, aliás, que, digamos, já é a segunda vez que decepciona nesse momento. A primeira decepção, não cortou o fundo partidário e não cortou o fundo eleitoral. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre são responsáveis por isso. E agora teve a aprovação de uma pauta. De novo, é importante repassar, renegociar as dívidas? Sim, super importante. Na minha concepção, é um problema muito mais estrutural do que conjuntural. O Plano Mansueto seria uma solução conjuntural aqui naquele momento, mas o estrutural é a reforma do Pacto Federativo, desconcentrar os recursos da União, mas eles não fizeram isso. Eles aprovaram um Plano Mansueto sem contrapartida, comprometendo as contas públicas e não retiraram o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. Ou seja, a gente precisa, né, de políticos, de um governo
que represente bem o Brasil, que dê uma imagem boa para conseguir atrair mais investimentos, para conseguir fazer o Brasil não sentir tanto a crise, mas infelizmente a gente percebe que essas briguinhas políticas, culpa do Congresso, enfim, culpa de todo mundo, né, dos nossos políticos de maneira geral, comprometem bastante a saúde financeira, a saúde social e a saúde até mesmo política do nosso país. Tudo bem, galera? Deu para entender? Então se vocês curtiram o vídeo, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!